Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vitória com a força da Fiel, tá virando rotina, hein? Mas o time começou mal de novo e melhorou no segundo tempo. Vamos falar sobre a escalação, as mexidas do Silvinho e ó, o Renato tem que ser meia, hein? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Olha onde eu tô aqui, né? O Química Arena recém terminou, Corinthians 1, Fortaleza 0, com um gol da vitória sendo marcado aos 41 minutos pelo meio-campista, pelo volante Victor Cantillo, o colombiano, que marcou apenas seu segundo gol com a camisa do clube em 70 jogos. Ele que havia marcado também de cabeça contra o Bahia e agora deixou dele numa bonita jogada do Corinthians no segundo tempo, quando o time já era superior na partida, fazia toda aquela pressão, empurrando o Fortaleza para o campo adversário. A equipe do Nordeste acabou criando duas oportunidades de perigo no segundo tempo, só depois que sofreu o gol, com chutes a média distância, que deu uma assustada no Cássio. De resto, só deu Corinthians na segunda etapa. O primeiro tempo não. O primeiro tempo foi bem mais equilibrado e a gente precisa falar por quê que a situação chegou nesse ponto, né? O Fortaleza veio para São Paulo com muitos desfalques, jogadores importantes como o Pikachu, o próprio Lucas Crispim, que tem sido um jogador versátil ali no time do Juan Pablo Vojvoda. O Lucas Lima, que eu imaginei que fosse jogar na ala esquerda, estava por dentro, estava jogando muitas vezes dando combate lá na defesa, com o Robson, que era a dúvida, mas acabou jogando, junto do David, que acabou sentindo, acabou saindo mais cedo no jogo. Enfim, aí o Fortaleza conseguiu até, não ficou se defendendo no primeiro tempo, criou algumas situações de perigo, sem muito perigo, mas chegou, rondava bastante a área do Corinthians e o Corinthians, por outro lado, não conseguia finalizar. Finalizou com mais perigo a 5 minutos, logo no começo do jogo, quando o Roger Guedes se deslocou da esquerda, onde ele costuma jogar, pelo lado direito. Ele recebe um passe do Duqueiroz e ele chuta cruzado, a bola passa muito perto do gol. De resto, o Corinthians pouco chegou, tem uma cabeçada do Gil também numa cobrança de escanteio, que obriga o Felipe Alves a fazer uma defesa. Muito pouco, né? Num primeiro tempo em que o Silvinho escala novamente, para questionamentos de muitos, o volante Gabriel ao lado do Duqueiroz. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, a primeira etapa do Gabriel ela não foi ruim, porque o Gabriel ele tem essa característica, embora ele não consiga ter tanta construção de jogo e muitas vezes ele falhe no combate, é um jogador que se entrega demais. E nesse jogo, mesmo assim, tecnicamente, ele não fez um mau jogo. Ele deu muito combate, ele roubou muitas bolas, ele estava elétrico, ligado no jogo. Só que assim, quando você tem o Gabriel, que, ok, é um jogador que te entrega daqui a pouco aquilo que o Silvinho quer, mas você tem possibilidades no seu time, no seu elenco, de melhorar a tua construção de jogo, de melhorar a tua criação, mesmo com um poder de marcação, uma retaguarda interessante, por que não fazer a troca, né? Esse é o questionamento, eu acho. Nada contra o Gabriel, que é um jogador identificado, inclusive saiu aplaudidíssimo pela torcida aqui na Neoquímica Arena, porque ele entrega tudo, né? Tudo e mais um pouco. Mas quando a bola chega no pé dele, se você tiver um outro jogador ali com mais capacidade de construção, a sensação que a gente tem é de que, claro, o Corinthians pode chegar mais facilmente ao seu gol. Então, passa essa sensação de que o Silvinho, às vezes, dificulta as coisas, ele dificulta uma partida que não precisaria ser tão difícil. Óbvio que o Fortaleza é um bom time e, olha, é um time chato, especialmente no primeiro tempo, põe a bola no chão, trava muitas jogadas, marca bem demais. O segundo tempo, apesar dessa pressão corintiana, Fortaleza marcou muito, inclusive passando do ponto em algumas jogadas, a arbitragem acabou deixando passar, o Robson foi um cara que cavou assim cartões em vários momentos e claro, né, os jogadores do Corinthians começaram a ficar irritados com essa situação. O Roger Guedes jogando pela esquerda, o GP que começou e não fez um bom jogo mais uma vez pelo lado direito e acabou substituído pelo Gustavo Mosquito, que deu outra cara para o time do Corinthians. O Renato Augusto mais uma vez na referência, Juliano por dentro, junto do Duqueiroz, com o Gabriel na primeira função no meio campo. Vamos lá, vamos falar sobre essa formatação tática do Corinthians. Não está funcionando, exatamente por isso que a gente está falando. O Corinthians rondou muito a área do Fortaleza, mas não conseguia finalizar e exatamente pela marcação imposta pela equipe cearense, e o Renato pouco tocou na bola. Quando você tem um jogador dessa qualidade técnica, contra a Chapecoense, o Renato até saiu bastante da área e conseguiu encontrar espaços, mesmo com o time não conseguindo fazer o gol, só lá no último instante. Quando você tem esse tipo de jogador e ele não está conseguindo tocar na bola, você tem que mudar a tua formação. E demorou demais o Silvinho para perceber isso.
Era só puxar o Renato por dentro para melhorar a construção de jogo e colocar o Jô no ataque, ou até mesmo o Gustavo Mantuan, quem sabe, o Luan de falso 9, ou construindo o jogo, qualquer outra opção. Mas o Jô tem sido um cara útil, tem sido um cara interessante quando ele entra no segundo tempo. Só acho que não precisa demorar tanto para entrar. Lá no apagar das luzes, parece que torna mais difícil aquilo que poderia ser um pouco mais facilitado. Mas o Renato, que tem uma qualidade técnica absurda, que é um cara que pensa o jogo, ele não pode ficar tão ausente da partida como na primeira etapa, exatamente por conta dessa função tática. Quando ele sai no segundo tempo, ele sai extenuado, ovacionado pelo estádio. Por quê? Primeiro porque é um ídolo, né? E ele tenta, ele está se sacrificando pelo time. Só que o treinador não vê que isso não está surtindo efeito. É óbvio que o Renato vai jogar ali, é óbvio que ele vai dar o seu melhor, é óbvio que em algum momento ele vai conseguir encontrar um espaço e fazer uma conclusão, pela qualidade que ele tem. Mas o melhor do Renato é o Renato vindo de trás, construindo esse jogo. Tanto que quando o Jô entra para fazer essa função na referência, na primeira jogada ele já volta, disputa a bola com a marcação, a bola sobra para o Cantígio abre no Mosquito, o Mosquito centraliza, o Juliano ajeita e o Renato Augusto chuta na trave. Ou seja, já funcionou de outra forma. Então, por que não começa assim, carambola? Porque talvez o Jô desde o começo, eu não sei a condição física, né? Pode ser que ele não seja o cara ideal, mas aí você tenta um outro jogador ali na frente, como já se tentou mesmo que em poucos jogos o Roger Guedes centralizado, embora o Roger esteja funcionando pelo lado do campo. Só acho que ele não pode ficar tão preso ali. Vejam que a primeira grande jogada do time é justamente quando ele cai pela direita. O Roger Guedes merece um capítulo, assim, merece um comentário à parte. Ele é um jogador que muitas vezes parece estar um pouco assim, meio largado, meio desligado do jogo, né? Mas ele participa de todas as principais jogadas do time. Ele é um protagonista. A bola cai no pé dele, ele arma uma falta, ele arruma uma falta, ele consegue um cruzamento, ele cobra escanteio, ele chuta gol. Depois do 1-0 ainda, ele ainda teve uma chance para marcar o segundo. Faz uma grande jogada, bota na frente, o goleiro acaba defendendo. Então ele foi protagonista do jogo em vários momentos. Ele participou, ele puxa a responsabilidade, ele assume o jogo. Esse é o Roger Guedes, que pode não decidir sempre, como decidiu contra a Chapecoense, mas é um cara que está ali resolvendo, tentando resolver os teus problemas. Por isso que eu acho que ele merecia um capítulo. O GP, infelizmente, não fez um bom jogo, mas como eu disse, o Gustavo Mosquito pelo lado direito foi assim, foi uma válvula de escape muito importante para a equipe. Ele deu outra profundidade para o time. Dentro de uma equipe, de um jogo em que a equipe adversária está bem postada defensivamente, você tem que abrir o campo, não necessariamente para fazer o chuveirinho, mas para chutar uma bola cruzada que bata em alguém e entra, ou mesmo para fazer aquele cruzamento mais consciente, né? Centrando a bola para trás para encontrar um jogador. O Mosquito fez isso em vários momentos, porque aí o Fagner se aproximando, esse tabelamento poderia resultar numa jogada de muito mais perigo. O segundo tempo foi essa tônica, né? O Corinthians avançou as suas linhas, o Fortaleza baixou mesmo, e mesmo assim o Fortaleza não teve espaço para contra-atacar, porque a segunda bola também era corintiana. E aí teve todo esse desdobramento, enquanto esteve em campo, do Gabrielzinho, do próprio Duqueiroz, o Fábio Santos, que foi um jogador muito envolvido no jogo. Então, por isso o Corinthians conseguiu até pressionar mais o adversário e criou inúmeras oportunidades. E a sensação que a gente tinha que estava, né, quando o tempo foi passando, que ia ficar lá para o último minuto de novo. Foi um pouquinho antes, foi aos 41, quando o Cantígio entra numa outra alteração importante, né, que o Silvinho faz, exatamente pela capacidade que o Corinthians tem, que o Cantígio tem de construção de jogo. Quando a bola está no pé dele, mesmo que a defesa esteja armada, ele tem o passe entre linhas, ele encontra espaços, ele aparece na frente, ele pisa na área, ele tem marcado gols, já é o segundo dele. Então, poxa, dá para repensar aí essa formação de meio campo. Será que o Cantígio não merece uma oportunidade desde o começo, mesmo que seja ao lado do Duqueiroz? Será que não dá para botar só o Du com o Renato no meio e pensar em um outro cara ali na frente? Vai ter que repensar, porque, ok, tem vencido os jogos com a força da torcida, e nitidamente foi mais um resultado com a força da Fiel, que não deixou de empurrar até o último minuto de novo, naquele abafa, naquele vamos que vamos. Mas e aí? Quinta vitória seguida em casa, quarta com torcida. Mas até quando o time vai depender de uma melhora no segundo tempo por conta de mexidas do técnico, que de novo não faz todas as trocas? Então, assim, eu não quero ficar centralizando todas as análises, todos os vídeos que a gente faz na figura do Silvinho, nas opções que o Silvinho tem. Mas a gente precisa analisar o trabalho dele.
De novo, não acho que é momento para demissão, a gente está chegando na reta final do Campeonato Brasileiro, mas ele precisa repensar taticamente o time. E está saltando aos olhos de que a formação que ele começa não tem agradado. E quando ele mexe no time, a coisa surte efeito. Então, poxa, bora repensar isso aí. De qualquer forma, uma vitória fundamental, inclusive em termos de Libertadores. Porque agora o Corinthians, que estava atrás do Fortaleza, pegou um inimigo direto, né? Segue atrás, mas um pontinho. E o Fortaleza é uma das sensações desse Campeonato Brasileiro. E o Corinthians está ali, se mantendo entre os primeiros colocados, e dependendo do que acontecer, se o G5, se o G4 virar G5, virar G6, virar G8, não sei, mas o Corinthians pode ainda beliscar uma vaga na fase de grupos da Libertadores, o que seria espetacular. Abaixo do título, essa é a principal premiação. E o título, a gente sabe que é inviável e sempre soube, na verdade, para o Corinthians desde que começou a competição. Mesmo com os reforços, era óbvio que não dava tempo de buscar o título com a força de Galo, Flamengo e Palmeiras especialmente. Mas se classificar para a fase de grupos elimina um grande estresse de você não precisar da pré-Libertadores no início da temporada e aí sim fazer um planejamento muito mais interessante, com muito mais recursos para uma temporada alvissareira em 2022. E aí, o que vocês acharam do jogo? O que vocês acharam das alternativas do técnico? Comenta aqui, eu quero ouvir vocês. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!